Eu preciso que nós adoremos a Deus também em silêncio. Vocês estão de parabéns, a igreja está superlotada, a igreja está bem reverente, mas eu creio que nós podemos fazer ainda um pouquinho melhor com relação ao silêncio. Deus seja louvado. Jefferson Pilar, todos já conhecem, cantor, todo mundo rotula, né? Da Novo Tempo. Mas uma coisa que eu quero dividir com vocês, desde o momento que esse jovem chegou ontem no aeroporto, quando fomos buscar, ele tem dito uma frase que já me fez muito agrado de conhecê-lo: eu vim para ser útil, não há problema. Se precisar cantar, eu canto. Se tiver que cantar novamente, eu canto novamente. Se precisar cantar novamente, eu canto novamente. Eu vim aqui para ser útil. Então, que possamos desfrutar desses momentos que iremos passar aqui. Jefferson, fica à vontade. Deus o abençoe. Amém. Vou pedir meu amigo do som para dar só mais um pouquinho de voz ainda assim. Então, irmãos, bom mais uma vez estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho assim em Cuiabá mesmo, né? Eu canto aqui mais na capital, porque eu já vim aqui 2 vezes, fiz 2 finais de semana assim pregando e cantando em Campo Verde, que é um pouco mais aí pro interior. Tudo aqui é verde, né? Tudo aqui, eu vou estar lá. Aqui é Cidade Verde, amanhã Costa Verde, tem Campo Verde, isso é bom. Mas algumas informações sobre mim, assim, né? Eu sou carioca, nasci mesmo no Rio de Janeiro, trabalhei 2 anos no Espírito Santo, no Espaço Novo Tempo, na parte missional da igreja. Trabalhei 2 anos depois de novo no Rio de Janeiro, que isso até agora, até dezembro do ano que passou, também na parte missional. E agora esse ano eu saí assim meio que da obra mesmo, né? Dessa coisa mais fixa. E esse ano eu estou focado mais nessa parte mais itinerante, né? Mais conferencista, né? A maioria de vocês talvez me conheça mais como cantor, mas a verdade é que eu gosto muito mais de pregar do que de cantar. Música é uma das formas que eu uso para pregar o Evangelho. Tenho uma esposa chamada Aline, apesar de não estar aqui com a aliança, porque emagreci, engordei, nós dois aconteceu isso, então a gente precisa fazer uma nova aliança. E tenho uma filhinha chamada Giovana. Estou com a Aline desde os 16 anos, foi minha primeira e única namorada, não tive nenhuma outra namorada além da minha esposa. Tenho 31 anos, né? Tenho 10 anos de casado, e para mim é um privilégio também fazer parte dessa comunidade que chamamos de Adventista, né? E um prazer mesmo estar aqui, espero, como o irmão disse, ser útil. Quando eu vou ser inútil e desonesto com vocês? Quando eu só cantar para que você ache que minha música é legal. Aí você não só inútil, mas também serei desonesto com vocês, já que minha mensagem, o meu chamado está para além disso. Então, o que eu não vim fazer aqui? Também não vim te manipular, usar técnica de neurolinguística e autoajuda para poder, talvez, amenizar sua dor com algo que não é para ser usado. Manipular suas emoções, talvez ser aí um mensageiro stand-up comedy, vim aqui só para fazer você rir, também não vim para isso. Não vim também para chegar no finalzinho e... porque o Senhor quer mudar a sua vida. Não vim para isso também, não vim te manipular mesmo, sabe? Então, eu vim pregar o Evangelho. E eu vim transmitir a palavra de Deus de forma clara e honesta, assim espero. Só que tem um problema, o problema é que a gente gosta disso, porque o Senhor vai mudar a sua vida, você é um campeão, você é um vencedor, porque você acha que sentimentos e arrepio tem a ver com o Evangelho, e fogo que você sai daqui muitas vezes arrepiado, e volta para casa odiando, sem amar ninguém, sem perdoar ninguém, e o seu marido que te traiu continua sem ser perdoado, e sua mulher que te traiu continua sem ser perdoado. Então, senti a presença de Deus, estou todo arrepiado, falei isso aqui ontem, né? Fiquei todo arrepiado, senti a presença de Deus. Mas Madre Teresa de Calcutá, quando sentiu a presença de Deus, começou a cuidar de leproso. Paulo, quando sentiu a presença de Deus, deu a sua vida pelo Evangelho. O que você faz quando sente a presença de Deus? Se sente arrepiado? Quando assisti Titanic, também fiquei arrepiado. Se você assistir Forrest Gump, for lá na Netflix e botar esses filmes assim que são bem legais, você vai ficar todo arrepiado e vai se confundir muito com o que você sente aqui dentro, muitas vezes. Porque o Evangelho não arrepia pessoas. O Evangelho transforma a gente num ser que a gente não era antes.
transforma a gente num novo ser, com novas inclinações, transforma a gente num novo tipo de gente. A gente pode ficar arrepiado? Pode. Mas se você tem a mania de medir a presença de Deus porque você ficou arrepiado, mas volta para casa e fala mal de quem fala mal de você no Facebook, você não sentiu nada. Não sentiu nada, foi só mera ilusão, mera emoção religiosa. Não foi isso que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui pregar o Evangelho, meus irmãos. E eu quero, de fato, vou tentar ser o máximo honesto, porque ser honesto não me é comum, nem para vocês também. O que nos é comum é ser corrupto, bandidos, fora da lei. Então, estou orando a Deus para me transformar em gente que é honesta. E tentar transmitir a palavra de Deus para vocês assim, de forma clara e honesta. É a palavra de Deus que muda a gente. E é por isso que você já assistiu um monte de filme bonito e não mudou a sua vida. Porque o que muda a vida mesmo é a palavra de Deus, quando entra no nosso coração e começa a cortar tudo de ruim. Então, quero mesmo ser útil. Vou cantar aqui uma música, depois a gente vai entrar ali na palavra, no final vou cantar outra música, e mais tarde a gente vai dar continuidade, e amanhã também. Essa música que eu vou cantar, ela está no meu novo CD, e ela... Primeiro, deixa eu desejar aqui um bom dia, meus amigos que estão na internet, né? Tem uma galerinha aí que nos acompanha, cultua conosco hoje via web, então sejam todos bem-vindos. Apesar de vocês não estarem aqui, sabemos que vocês também fazem parte desse corpo. Vocês são corpo, vocês são um conosco. Então, cultue junto com a gente, aí mesmo onde você está. Algumas outras coisas assim que precisam ficar claras. Por exemplo, olha, quando a gente vem na igreja, a gente não vem assistir culto. Quem vem assistir culto não cultua. A gente vem cultuar. E culto não se assiste, culto se presta. Quem vem para o culto para criticar ou avaliar culto, não tem tempo para cultuar. E tem gente que está há 40 anos na igreja e nunca cultuou. Líderes, às vezes, fica muito preocupado com a programação e fica andando para lá e para cá porque ele acha que as coisas estão na mão dele ou que ele tem controle de alguma coisa. Mas aí acaba a luz aqui rapidinho e percebe que não tem controle de nada. Então, se você é líder, está preocupado com a programação, amigo do som, sei que fica preocupado, aí faz o seguinte, senta e cultua também. Porque tem gente que trabalha muito na igreja, há 40 anos trabalhando na igreja, nunca cultuou. Nunca teve um momento de consciência da presença de Deus, assim. Outra coisa, Deus está sempre aqui quando você está ou não, está na sua casa, está no seu banheiro quando você está tomando banho peladão, Ele está em todo lugar, porque é para onde eu posso ir a fim de escapar da sua presença? Não tem nenhum lugar onde Deus não esteja, Ele está em todo lugar. Nós é que não estamos nele. Então, essa coisa de, Deus estava lá, mas eu não senti, porque você não está nele. Porque às vezes você não vai sentir nada mesmo. Porque Deus presente é diferente de Deus se fazendo percebido. Então, Deus está aqui. A pergunta é, você está nele? Você está consciente de que Ele está aqui? Porque geralmente quando você não está consciente, você sai para casa reclamando do culto, porque você acha que culto é para você, acha que as músicas são para você. Não são. As músicas não são para você, não tem a ver com o seu gosto pessoal. As músicas não são para ser legais para você. Não é para, me senti uma paz aqui com essa música. Outros não sentem. Então, seu gosto pessoal não entra, não é o critério que usamos para louvar a Deus. Algumas coisas assim, né? Então é o seguinte, mais um parêntese, né? Algumas músicas, por exemplo, quando a gente não tem a noção e quando a gente faz meramente porque a gente escolhe a música que é legal ou porque nos emociona, é um problema. A gente não pode escolher música porque nos emociona, a gente não pode escolher música porque é legal, porque tem músicas que são louvores e tem outras que não são louvores, tem músicas que são mensagem musical. Você quer ver músicas que não são louvores a Deus? Essa aqui, ó. Eu sou o Senhor, Rei de Israel. Não é um louvor. Jefferson, por que não? Porque louvor sempre anda vertical. Você louva quem? A quem? Você louva para quem? Eu posso cantar essa música. Vocês como congregação não pode. Não faz sentido. Pode ser, não é proibido, você pode, não é pecado. Mas é só para você saber que não é racional, não faz sentido algum. Porque você oraria isso? Pensa você orando isso. Ora isso agora, ora. Pensa assim você orando. Diz isso para o Senhor. Eu sou o Senhor. Você é isso? Vai dizer isso para o Senhor mesmo? É isso que você quer dizer para o Senhor? Mas ainda que demores, ou mesmo que pare, você não vai voltar em poder e em grande glória. Quem canta essa música? O ministro. Ele ministra uma canção, uma mensagem por meio da canção à congregação.
Isso é mensagem musical. Ou seja, quando eu, usado por Deus, ministro uma palavra de Deus para vocês. Quando o pastor está pregando, ele não está louvando a Deus e nem está pregando para Deus. Ele está pregando para gente. Então, eu, ou o ministro que está aqui, ele pode cantar essa música. Ele pode cantar a música como se fosse Deus falando, porque o trabalho do ministro ele fala a Deus em nome da igreja e fala a igreja em nome de Deus. A congregação sempre tem que ser na vertical. E é por isso que em Salmos você não vai ver Deus falando, vai ver o povo falando para Deus. É por isso que você, quando vê qualquer louvor na igreja, Abacuque, é o povo louvando para Deus, nunca Deus falando. Quando Deus fala, fala por meio do profeta, mas nunca como louvor. Então, a gente às vezes escolhe música e a gente acha que entende dessas coisas. E a gente escolhe músicas simplesmente porque nos emociona, porque é legal. Algum pessoal da banda, né, como eu tenho uma banda, às vezes meus amigos chegam lá e vamos tocar essa música aqui porque é legal. Esse não é o critério. Música legal tu toca na tua casa. Esse não é o critério que usamos aqui. Então, qual é o critério de música de louvor? Confissão, exaltação, entrega, gratidão, pedidos, petições. Então, exaltamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor. Quando? Quando faz sentido. Você está grato? Que música a gente escolhe? Música de gratidão. Precisamos confessar, pedir a Deus renovação? Aí escolhemos uma música de renovação. Então, por isso, assim, penso eu, que a escolha da música da igreja nunca deveria ser democrática, porque toda vez que for democrática vai ser baseada em gosto pessoal. Quem deveria escolher música de congregação, sempre deve ser alguém que entenda de liturgia, sabe a necessidade da igreja, o que a igreja precisa dizer e o que a igreja está passando. Se os critérios, quando você começa a escolher porque é legal, porque é bem bonitinha, perdeu o propósito, não é racional, é só porque é legal, aí você começa a confundir sentimento com adoração, não é. Porque começa a confundir, eu preciso estar no clima para adorar, mas você não vai ver Abacuque no clima para adorar quando ele diz que está falido, por exemplo, que não tem o que comer, quando as mães estavam cozinhando seus filhos para poder comer, por exemplo. Que clima eles tinham para louvar a Deus? Para dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falte gado nos campos. Qual foi o clima que Jó teve para dizer para Deus? Louvar o seguinte, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, essa coisa de eu preciso estar no clima para louvar, quem pensa isso não entende nada de adoração, de louvor. Inclusive, irmãos, adorar não é verbo, é um substantivo. Adorar não é algo que se faz, é algo que se é. Se você pratica a liturgia, às vezes não sabe o que é adoração, porque o crente não pratica liturgia. O crente vive liturgicamente, não existe intervalo ou pausa na sua vida de oração e de adoração. Eu aprendi uma vez com um pastor, uma vez a gente estava comendo junto, e ele falou assim para mim. Na verdade, eu falei para ele, porque a gente passou uma semana junto e ele não orou em nenhum momento na hora da comida, assim, né? Comeu todos os dias ali comigo e ele não orava. Eu tive que perguntar, porque sou um tradicional, aprendi que orar é isso, né? Quando eu paro, fecho o olho e começo a falar com Deus assim. Quando ele me respondeu o que eu perguntei, eu achei no mínimo arrogante, mas depois eu comecei a aprender estudando a palavra de Deus. Por exemplo, ele diz assim, eu cheguei para ele e perguntei, pastor, a gente passou esse tempo todinho junto e percebi que assim, não sei qual o costume que você tem, mas você não orava na hora da comida. Quando eu falei isso, ele estava comendo, né, ele interrompeu e fez. Ele, você ainda entende oração só nessa dimensão, né? Eu paro, oro e tal. Ele, eu também tenho meus momentos de hora silente. Você ainda entende que você para orar, né? Eu falei, eu paro para orar. Ele, então, eu não paro de orar. Não existe um momento que eu não esteja orando, Jefferson. Oração é um lugar e eu estou nele o tempo todo. Isso é orar sem cessar. Eu não preciso me ajoelhar para dizer que estou orando. Quando eu estava pegando minha comida, estava rendendo louvores a Deus aqui no meu coração, pensando, Senhor, muito obrigado, olha que alface bonito. Quando ele falou isso, eu achei muito arrogante. Eu falei, esse cara aí está se achando demais, mano. Só que depois, quando eu comecei a ler os teólogos antigos, eles vão dizer isso mesmo. Que oração não é algo que você para fazer. Oração é um tipo de vida. Oração é um estado. Orar sem cessar não é que você vai parar. Tem um momento de hora silente. Não é porque eu não estou aqui com a minha esposa que ela não está aqui comigo. Que ela não é um comigo. Só que tem alguns momentos que eu separo mesmo para dar atenção exclusiva para ela. Mas não é porque
Eu não estou parado aqui, fechei o olho e orei que eu não esteja orando. Então, amigo, quando você pensa que a sua adoração começa quando você vem aqui, você não entendeu realmente nada mesmo de adoração. Adoração, irmãos, está para além disso. Adoração não é algo que se faz, é algo que se é, e é o tempo todo. Se você é só às vezes adorador, você é um religioso adestrado. Mas cristão, não. E às vezes a culpa não é sua. Às vezes a culpa é de todo um sistema religioso, toda uma rotina religiosa que você tem que acordar de madrugada. Aí eu não acordo de madrugada, você é melhor do que eu porque você acorda de madrugada para orar. Aí só que você só ora na madrugada, aí vamos dizer que eu oro sem parar. Então, eu nem acordo de madrugada. Eu acordo 10 horas da manhã, porque meu trabalho é outro tipo, eu durmo 4 horas da manhã. Então, não pense que o cara só é espiritual porque ele só está acordando de madrugada. Não pense que ele é espiritual porque ele vem em todos os cultos da igreja. Tem gente que vem em todos os cultos e não é espiritual. Então, adoração, meus irmãos, oração, a gente precisa alcançar essa outra dimensão mais profunda, mais legítima, mais verdadeira. Onde você está orando no trânsito, na faculdade. Quem vive em oração não tem tempo para burlar trânsito, por exemplo. Inclusive não consegue, está constrangido, porque ele está na presença de Deus. Mas quem cultua só quando vem aqui, burla o trânsito, porque ele não crê que Jesus está lá. Porque ele não age como se Jesus estivesse lá. Porque Jesus para ele está trancado aqui nessas quatro paredes, ou quando ele fecha o olho. Não. Jesus está aqui o tempo todo e em todo lugar. A pergunta é, você está nele? Você está em Deus? Você está em Deus o tempo todo? Ou é mera religiosidade? Ou você acha que religião verdadeira está baseada em dogmas? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso amanhã, à noite. Senão eu vou falar muito, né? Já falei muito, na verdade. Essa música que eu quero cantar, ela é a história do filho pródigo, inclusive é o próprio filho pródigo contando a sua história. É um jeito moderno de contar a história. E espero ser útil, espero que seja útil aí para a sua edificação, porque o filho pródigo é a história de todos nós saímos de Deus. Mas ainda bem que ele nunca nos rejeita e está sempre de braços abertos. E quando nos encontra, coloca em nós sandália de filho, roupa de filho, tira a nossa roupa de escravo e dá festa de filho. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão.
saudade do Pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do Pai, saudade do amor, saudade de tudo, tudo. Mas de longe me avistou, correu e me abraçou. Uma festa preparou. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro Pai, de volta pro amor, de volta pra tudo, tudo. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro Pai, de volta pro amor, de volta pra tudo que o ego roubou. Essa nossa tentativa de encontrar plenitude fora de Deus, o máximo que a gente consegue é lavagem. E comemos lavagem pensando que estamos comendo comida de verdade. A nossa fome nunca é saciada, porque só Jesus pode saciar a fome da nossa alma. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro Pai, de volta pro amor, de volta pra tudo que o ego roubou. Amém ou não? É uma música feliz, né? E é isso mesmo. Quando um pecador se arrepende, é júbilo, festa, grande alegria no céu. Abra a palavra de Deus comigo, lá em João 10:10, por favor. Vou pegar um sem fio aqui, tá bom? Para poder falar. Peguei o branco aqui. Pode dar mais volume. Isso. Deixa eu beber um pouquinho d'água. O tema, meus irmãos, hoje vai ser vida viva. Parece redundante, né? Mas depois vocês vão entender que não é. Vida viva. Os gregos têm uma linguagem bem diferente assim da nossa. Por exemplo, eles não têm só uma palavra para falar de algo. Por exemplo, nós quando nós falamos de amor, a gente usa só uma palavra para tudo. Por exemplo, você chega na sua casa, dá um beijinho na boca da sua esposa e diz: eu te amo, meu amor. Aí você olha para o cachorrinho, dá um beijinho nele e diz: te amo, amor. Aí você vai e abre aquela barrinha de chocolate e diz: ai, como eu amo chocolate. Usamos a mesma palavra para falar de coisas diferentes, na verdade. No grego não, tem uma palavra específica para cada tipo de amor, para cada tipo de sentimento, para cada tipo de coisa. Então, você vai encontrar, por exemplo, a palavra eros, que também quer dizer amor no grego, mas é aquele amor de carne, de cama, aquele amor de fogo. Vai encontrar também um amor chamado filéu, que é aquele amor que você simpatiza, de amigo, que você curte a companhia da pessoa, é legal passar tempo com aquela pessoa, você admira aquela pessoa. E tem outros também, mas tem aquele tal do amor ágape, que é aquele amor que você dá a sua vida pelo outro, independente daquela pessoa ser uma pessoa malfeitor, é o amor de Deus. Assim também, para a palavra vida, a gente usa e o cara está rico e você fala assim: pô, o cara está bem de vida, hein? O cara está bem de vida. Às vezes não está. Às vezes ele está bem, o que a gente está querendo dizer é está bem financeiramente. Então a gente taxa a vida com algumas coisas muito medíocres assim para se falar de vida, coisas que não são vida.
Por exemplo, eu olho para um cara assim, você me pergunta sobre aquela pessoa, vamos lá, você pergunta para um amigo meu que tocava comigo, eu digo assim, está morto. Aí você vai me dizer, é mesmo, cara, mas quando ele morreu? Eu digo, você já nasceu morto. Estou falando de uma outra dimensão de morte, de uma outra dimensão de vida. Mas geralmente se eu falar está morto, você vai pensar que o cara está morto biologicamente falando. Então, para o grego, existem, pelo menos na palavra de Deus, e lembre-se, o grego é a língua básica, a língua base do Novo Testamento. Existem algumas expressões para falar da existência, de vida. Por exemplo, você vai encontrar lá a tal da vida bios. Essa é a que a Bíblia menos usa para falar. Quando a Bíblia fala da palavra vida, só 11 vezes no Novo Testamento usa a expressão bios, que é para falar de vida biológica, vida, essa coisa aqui, palpável, tangível. Então, quando fala, o cara está vivo biologicamente, se ele usa a expressão só bios, ele está falando que o cara está vivo ali, inclusive não está falando nem que ele está pensando, porque se ele falar que ele está vivo pensando, ele vai dizer que o cara tem vida psique, é uma outra expressão para falar da vida interior, daquela coisa que você pensa, você sente, daquela coisa que você não pode pegar, né? Sentimento, pensamento, inteligência. Então, essa é usada mais, assim, existe mais de 100 vezes no Novo Testamento. Agora tem uma outra dimensão de vida, que é a vida que eu não sei direito como se pronuncia, porque eu li, mas não ouvi alguém falar. Então eu não sei se a sílaba tônica está no final ou está no início. Então a palavra é zoe, Z-O-E, ou zoé, ou zoe, que é para uma outra dimensão de vida. Essa é a expressão que Jesus usa quando ele fala de vida. Essa vida está para além da psique e para além da bios. A vida bios e psique é aquela que nós já nascemos. Zoe não. Zoe é uma vida que é dada, é uma vida infinita, mais do que perpétua, na verdade ela é eterna, não teve começo e nem fim. Essa vida não é gerada em nós, acontece em nós, mas não vem de nós. Essa vida, podemos chamar ela de vida espiritual. Quando a Bíblia diz que você está vivo, ela está falando na totalidade da vida. Então, quando ela diz assim, você está vivo, ela não está só dizendo que você tem vida biológica e vida psique. Mas toda vez que Jesus falar, você está vivo, ou passou da morte para a vida, ele está falando de uma dimensão mais completa, de vida completa, vida plena, vida eterna, vida que não tem fim, vida que é um tipo de vida, não só uma vida que dura para sempre, porque não é vida perpétua, vida eterna não é o mesmo que vida perpétua. A vida perpétua é uma vida que teve início e não tem fim. Vida eterna é uma vida que não teve começo e nem fim, está para além do tempo, ela é atemporal. Então essa vida zoe é a vida que Jesus quer nos dar. E para isso vamos ler alguns textos, leia comigo. É importante entender essas coisas para que a gente entenda algumas coisas que Jesus quer falar. Vamos lá, João 10:10, o que está dizendo aí para a gente? Na minha Bíblia, na versão NVI, vai dizer assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... na sua versão revista atualizada, provavelmente vai estar em abundância. Eu não gosto desse termo em abundância, porque em abundância parece que você tem muito. Eu gosto mais do termo que é usado na NVI, que vai dizer, e a tenham plenamente, e a tenham de forma completa. Uma vida plena, em plenitude, vida completa. Logo, a missão de Jesus é nos dar vida. Se te perguntassem, qual é a missão de Jesus? O que você precisa dizer é, Jesus veio para me dar vida, para nos dar vida. Geralmente o cara vai dizer, mas eu já estou vivo, namoro, ando, falo, trabalho, tomo decisões. Aí você pode dizer, mas essa não é a dimensão de vida que Jesus está falando, e é por isso que você não é completo.
É por isso que você fica buscando plenitude em coisas, pessoas, lugares, sensações, status, religião. Porque você ainda não tem a vida que Jesus veio para dar, chamada Zoé, vida completa, vida eterna. Então, esse termo que Jesus está usando aqui, qual é o termo que Jesus está usando aqui? Zoé. Se você tem a Bíblia aí judaica completa, uma Bíblia muito boa, você vai ver lá embaixo, Zoé. No rodapé vai estar o tipo de vida que Jesus veio para nos dar. Porque Ele não veio nos dar simplesmente vida biológica, e a tal da vida psique. É uma vida que está em outra dimensão. Eu quero orar com vocês mais uma vez. Feche seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já nos ministrou até aqui. Abrimos a Tua palavra mais uma vez. E a gente sabe que a Tua palavra é que muda a nossa vida. Que o Senhor muda a nossa vida. A Tua palavra é o Senhor mesmo. Então fala conosco. Me ajude, Senhor. Me ajude, antes de tudo, para que minha abordagem não seja arrogante, impetulante. Me ajude, Senhor, para que minha abordagem não atrapalhe o que o Senhor quer nos dizer nessa manhã. Fala conosco, nos confronte, para que tudo que é de ruim em nós seja cortado. Pedimos isso crendo mesmo que o Senhor nos ouve e pedimos no nome de Jesus. Amém. João 20, versículo 30, abra comigo. Se perguntasse assim, qual é o propósito do Evangelho? Por que os Evangelhos foram escritos? Por que João escreveu o Evangelho? João vai dizer para a gente o seguinte, vocês abriram aí? João 20, versículo 30 e 31. Vai dizer assim para nós. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para qual propósito? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham o que mesmo? Vida, Zoe, em teu nome. Qual o propósito para o qual o Evangelho foi escrito? Para nos dar, para que nós crescemos em Jesus Cristo e por meio dele tivéssemos vida. Vamos usar mais textos. Por favor, João 5, volta um pouquinho. João 5. João 5, 24. Jesus vai dizer assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que vem aí? O quê? Tem ou terá? Legal, importante entender isso, tá? Vida eterna não é uma vida que começa quando Jesus volta, meus irmãos. E é por isso que quando Jesus fala que alguém morreu, ele vai dizer que o crente dormiu. Porque a morte não é possível, não alcança mais o cristão. Porque a vida eterna começa agora. Existe pausa na vida do cristão. Stop não. E é por isso que Jesus está dizendo que está dormindo. Ele compara aquele que já ganhou a vida eterna como alguém que dormiu. Porque quando você dorme você não está morto. Você descansa e acorda no outro dia. E em breve, alguns dos nossos irmãos, como a Fabíola, descansou. A gente não usa a expressão morreu. Porque a vida eterna alcançou. Houve uma pausa, mas amanhã ela vai acordar. Para dar continuidade à vida que começou agora. A vida que começou hoje. Jesus não volta mais para salvar ninguém. Jesus volta para buscar quem salvou hoje. Quem Ele salvou hoje. O segundo advento só é real no coração de quem já é salvo. O segundo advento para aquele que ainda não é salvo é perdição, é terrível, ele tem medo. Se você ainda tem medo, muito medo, ou pensa muito nessa coisa de volta de Jesus, com temor, é porque você ainda não tem vida hoje. É por isso. Porque quem tem vida agora não tem mais medo do tal chamada, a tal morte.
porque a morte não é mais possível para ele. Ele dorme, não morre. Então, eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não é futuro, é presente, real, tangível. Tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Jesus não está falando da segunda vinda aqui, não está falando de ressurreição por ocasião da sua segunda vinda, mas está falando daqueles que estão mortos hoje, e ouvem a voz dele hoje, passa da morte para a vida hoje. Então é importante entender morte e vida na Bíblia. Efésios 2, abra lá comigo, você quer ver? E a gente começa a entender algumas coisas do Evangelho quando entendemos essa questão de vida e morte na palavra de Deus. Efésios 2, Paulo já vai começar contando aqui a nossa peregrinação, quem nós somos, e quem nós somos antes de Cristo e quem nós somos em Cristo. Veja bem, vocês estavam, o que mesmo? O que está escrito aí? Vocês estavam o quê? Mortos. Ele não está falando de ressurreição biológica. Ele não está falando de morte biológica, mas de morte espiritual, porque todo aquele que nasceu um dia da sua mãe, não nasceu vivo espiritualmente. Vida espiritual acontece quando nascemos do alto, de Cristo. Todos nós aqui nascemos cristicamente. Não. Todos nós nascemos adamicamente. O cristão é aquele que nasceu cristicamente, que passou pelo segundo nascimento, o nascimento sobrenatural. Isto é, nascimento espiritual. E é por isso que Jesus vai dizer para um grande líder da religião da época, chamado Nicodemos, e vai dizer: Nicodemos, você é muito religioso, mas você não tem vida. Então, para que você possa ver e entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. A gente não crê para nascer de novo. Cremos de forma legítima porque nascemos de novo. Quem não nasceu de novo não pode crer. Porque não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem queira a Deus. Romanos 3,10, é isso que você é antes da ressurreição espiritual, antes da nova vida em Cristo Jesus. Então Paulo, continue o texto comigo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem ou reino deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Parêntese, é importante entender quando ele está falando de presente ordem ou presente reino. É importante entender esse termo de reino. Tem muita gente que ainda está esperando o reino. O cristão não é quem está esperando o reino. O cristão é aquele que já vive sob o governo ou sob o reino de Cristo Jesus. E é por isso que Jesus vai dizer o seguinte para os fariseus: as prostitutas e os publicanos estão entrando antes de vocês no reino. Eles estavam indo para o céu naquele dia? Não. Estavam sob o governo de Jesus antes de vocês religiosos. Quando Jesus diz em Lucas 17:20, quando indagaram ele: Jesus, quando virá o seu reino? Jesus, meu reino não virá de forma visível como vocês estão pensando, porque o meu reino está dentro de vocês, é agora. Não pode ver o reino quem não nascer de novo. Não é questão assim, não pode também ir para o céu, lógico que não, mas quando Jesus diz assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino, é que não pode entender nada do reino. Então quando Jesus diz, ame o seu inimigo, isso é coisa do reino. Se você acha um absurdo amar inimigo, é porque você ainda não está sob o governo de Jesus Cristo, porque você não consegue entender nada do reino de Deus. Amor é do reino. Porque você não ama, porque você está sob o governo do príncipe da potestade do ar. Você está ainda sobre a ordem antiga, sobre o reino antigo, sobre o reino do inimigo. Porque amor, boas obras, tudo isso é resultado de estarmos sob o governo de Jesus Cristo. Então quando ele diz, quando seguiam a presente ordem deste mundo, estávamos sobre um outro governo, sobre um outro reino, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que ainda vivem na desobediência. Anteriormente, Paulo se inclui, todos nós
também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Então, quem é que está sob o governo do inimigo? Quem ainda não está sob o governo de Jesus Cristo? Quem ainda vive segundo a vontade da sua carne o tempo todo? Seguindo os seus desejos e pensamentos, os desejos e pensamentos da carne. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Versículo 4, extraordinário. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo Jesus. Talvez a sua expressão esteja, nos ressuscitou em Cristo Jesus, quando ainda estávamos mortos em transgressões e pecados. Deixa eu me encontrar. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou. Deus nos ressuscitará, é isso que ele está dizendo? Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar no reino celestial, nos lugares celestiais, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8, hiper conhecido: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, ou feitura de Deus, realizada em Cristo Jesus. Não está falando dessa criação adâmica lá, quando nós fomos criados no Éden, mas dessa nova criação em Cristo Jesus. E com que propósito fomos criados? Por que propósito fomos criados em Cristo Jesus? Para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Nunca confunda essa dinâmica. Salvos, boas obras. Nunca boas obras, salvos. Nunca confunda isso. Antes de continuar, quero tentar explicar um pouco aqui para vocês essa dinâmica soterológica, essa dinâmica salvífica, desde o início, desde sempre, desde a eternidade. Eu vou precisar de 3 pessoas aqui. Me ajuda. Fica de pé você, por favor. Você me ajuda, parceiro? Por favor. Essa foi a forma mais dinâmica, mais didática que eu encontrei para tentar explicar a vocês a missão de Cristo. Para que ele veio? Deixa eu ver aqui. Você fica lá. Isso. Você é o menor? Acho que vai ficar melhor sem essa dinâmica. Beleza. Esse aqui é Deus, ok? É uma dinâmica, é uma ilustração. Esse aqui é Deus, esse aqui é Jesus, e esse aqui somos nós. Ele representa a gente, nós seres humanos. A pergunta é, quando Deus criou o ser humano, criou perfeito, sim ou não? Justo, santo, lógico, a sua imagem e semelhança. Habitávamos com Deus, sim ou não? Sim. Nos relacionávamos de Deus face a face, sim ou não? Sim, por quê? Porque vivíamos de acordo com o que Ele queria, tínhamos vida zoe. Fomos criados, a princípio, com essa vida. Tínhamos esse relacionamento, fomos criados com vida espiritual. E Deus deu a seguinte ordem, não, informação. Irmão, Deus não proíbe nada, Deus dá informações. Proibição é privação de liberdade. Deus não faz isso com a gente. Então, quando Deus diz, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele não está dizendo, é proibido comer do fruto. Ele está dizendo, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque senão você vai... Se eu digo para minha filha, filha, não toque na tomada, porque senão você vai tomar choque, não estou proibindo ela. A proibição seria pegar uma massa e tampar aquela tomada. Estou impossibilitando ela de tocá-la, não estou dando a possibilidade a ela de tocar. Então Deus, quando nos criou, não nos tornou robozinhos, ou não nos colocou um único caminho, porque se só existe uma porta de saída, eu sou escravo dela. Se só existe um caminho, eu sou escravo. Aí um jovem agnóstico perguntou um dia para mim, por que Jesus então, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá, sendo que Ele é presciente, já sabia do pecado do ser humano? Eu falei, muito simples, por amor. Ué, por que por amor? Porque não existe amor sem liberdade. Se só existe a árvore da vida, só existe um caminho. Se só existe um caminho, eu sou escravo dele. Então Deus, quando coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal lá, Ele nos dá a possibilidade de escolher, inclusive
de escolher não segui-lo. Só que ele nos alerta, nos dá uma informação, ó, a árvore está ali. Se vocês comerem dela, vocês vão morrer. Por quê? Porque não é possível vida sem mim. Eu não posso dar vida para você sem mim, porque eu sou a vida. Se você sai de mim, você está o quê? Está morto. Aí o ser humano acreditou na serpente. E a serpente diz, sabe por que Deus não quer que você coma do fruto? Porque você vai ser como Deus. Se eu posso ser como Deus, eu preciso de Deus? Não, sou autossuficiente. Esse é o maior pecado de todos. Autossuficiência, orgulho, achar que você pode alguma coisa. Achar que você pode fazer alguma coisa. Tudo que nós temos é dado. Você só pode escolher alguma coisa porque você está vivo. E só está vivo porque Deus escolheu te dar vida. Tudo que a gente faz já é resultado. Então veja bem, o ser humano comeu do fruto. Morreu? Sim ou não? Morreu. Morreu na hora. Na hora. Ah não, Adão teve filhos. Ele teve vida biológica e vida psique. Mas ele perdeu a completude. Ele perdeu vida espiritual. Perdeu vida completa. E quando perde essa vida, a morte física é só uma questão de tempo. Você não vê Adão andando por aí. E a partir dali, todos nós herdamos essa tal de morte. Todo mundo nasce condenado, amigos. E é por isso que Jesus diz, não vim para condenar, porque condenado a gente já nasceu. Ele veio fazer o contrário do que somos. Ele veio fazer o contrário do que aconteceu com a gente. Ele veio dar vida, veio salvar. Então o ser humano comeu e morreu. Está separado de Deus, foi para longe de Deus, vai lá para aquela tela lá, isso, para essa TV. Porque o ser humano foi para muito longe mesmo. E a Bíblia vai dizer que esse estado do ser humano é um estado de separação, ele está separado, está em guerra com Deus. E é por isso que quando Paulo vai dizer que justificados em Cristo Jesus temos paz com Deus, que Cristo é a nossa paz, ele não está falando daquela paz de sentimento, de sensação, estou em paz, estou com sentimento de paz. Não. Ele está falando aqui de reconciliação. Ele está falando o seguinte, depois do pecado, entramos no estado de guerra com Deus. E Jesus veio e nos reconciliou consigo mesmo. Segunda carta de Coríntios 5,18 em diante. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. E se Deus nos leva de novo para si mesmo, de novo nos dá vida, porque vida só é possível nele. Então Jesus é a nossa paz, porque Ele acabou com o nosso estado de guerra com Deus. Acabou com a separação. O véu se rasgou, porque a gente não precisa mais de um ser humano para interceder. Podemos chegar de forma ousada ao Santo dos Santos. Porque acabou a guerra. Acabou a separação. Acabou o estado de rebeldia. Isto é quando nascemos de novo. Então veja bem, o ser humano agora separado, Deus, antes da fundação do mundo, criou um meio para essa reconciliação. Porque tem muita gente que pensa que a dinâmica é o seguinte, pecado e Deus vai dar o perdão, pecado, salvação. Não. A dinâmica de Deus é salvação depois que você peca. Perdão, pecado é depois. Ué, por quê? Porque se você ler agora lá a primeira carta de Pedro, capítulo 1, acho que é 18 a 20, vai dizer assim para nós, olha que extraordinário, gente, esse texto é extraordinário, é importante a gente entender essas coisas, olha, vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito, conhecido com efeito, antes da fundação O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já era conhecido antes de haja luz. Inclusive alguns teólogos vão pegar uma licença poética e vão dizer, antes mesmo de a Trindade, de a família Deus dizer haja luz, precisou dizer haja cruz. Na verdade, o haja cruz é que bancou a nossa existência. Porque Deus, na sua presciência, sabia que a gente ia pecar. Cairíamos então na inexistência. Mas para que não caíssemos na inexistência, a família Deus tomou uma decisão de se entregar para que pudéssemos voltar a ter vida de novo. E quando eles tomam a decisão do Cordeiro, a partir daí, eles tomam a decisão da criação. O Cordeiro, ou o sangue do Cordeiro, é o alicerce do universo.
Porque se não fosse escolhido, se Jesus não tivesse tomado a decisão de se entregar antes da fundação do mundo, nós não poderíamos ser criados. E é por isso que ele vai dizer que o Cordeiro é conhecido antes da fundação do mundo. Só que Deus agora quer mostrar para o ser humano o que ele vai fazer. Quer mostrar para o ser humano, ensinar para o ser humano que a morte não dá a última palavra. De que ele criou um meio para trazê-los de volta. Qual é o meio? Ele diz para o ser humano e diz: pega um cordeiro puro ou impuro? O cordeiro tinha que ser puro ou impuro? Legal. Você lembra por quê tinha que ser puro? Porque acontecia ali uma cerimônia, acontecia algo, era propiciação, substituição. O que acontecia ali? O ser humano confessava os seus pecados sobre o cordeiro, a impureza do ser humano passava para o cordeiro, e a pureza do cordeiro passava simbolicamente para o... Se por meio do cordeiro o ser humano se tornou puro, logo ele pode de novo se relacionar com seres puros, com Deus. Então, o ser humano só podia se relacionar com Deus por meio do cordeiro. No Antigo Testamento e no Novo também, ninguém que olhasse para a lei dizia o seguinte: eu guardo a lei. Só a gente hoje que diz isso. Mas todo mundo que se deparava com a lei de Deus corria para o cordeiro. Porque Paulo vai dizer que o propósito da lei, ela foi nos dada para nos mostrar o pecado. E Paulo também vai dizer que o fim da lei é Cristo, não de acabar com a lei, mas de finalidade, ou seja, o propósito da lei é nos levar para Cristo. Quando a lei cumpre esse propósito? Porque quando a gente olha para a lei, a gente percebe que a gente não é aquilo, que a gente está aquém daquilo. E todo mundo que se depara com a lei de forma honesta vai dizer: miserável homem que sou, preciso de um cordeiro. Quem ousa olhar para a lei e dizer: eu guardo isso aí, não sabe nada de evangelho, não sabe nada de Bíblia e nunca conheceu o Cristo dessa Bíblia. Paulo não ousou dizer isso. Os profetas não ousaram dizer isso. Só uns adventistas aí que ousam dizer isso. Quem aqui é pecador, levanta a mão. Ok. Qual o salário do pecado mesmo? Legal. Então, como foras da lei, todos vocês mereciam estar mortos. Só não estão por causa do Cordeiro de Deus. Responda para você mesmo. Porque não vou perguntar de novo para levantar a mão essa. Você guarda a lei de Deus? Você conhece alguém que guarda? Você conhece alguém que guarda a lei de Deus? Muito fácil você pegar a letra lá e dizer: ah, não terás outro Deus diante de mim. Não adulterarás. Mas você se lembra quando Jesus deu a sua interpretação da lei no Sermão da Montanha? Ah, você odeia o sermão? Assassino. Vou continuar ainda falando de lei daqui a pouco. Então, é importante entender, todo mundo que olha para a lei de forma honesta vai se declarar pecador e miserável. Não vai se declarar como alguém que guarda. Porque se ele se declarar que guarda, ele nunca vai ao cordeiro. Só vai ao cordeiro quem olha para a lei e sabe que não faz aquilo. E ele recorre à justiça do cordeiro, porque ele sabe que não há justiça na lei. Ele não é justificado pela lei, mas pelo cordeiro. Aí o ser humano era purificado pelo sangue do cordeiro, que era puro, e ele podia de novo se relacionar com Deus, mas isso era só uma ilustração, era a sombra do que havia de vir, porque de fato aquele cordeiro não tirava pecado de ninguém, mas na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho Jesus. Por favor, vai lá onde aquele carinha está, ok? A profecia dizia o seguinte, que o filho da mulher viria e feriria a cabeça da... Às vezes a gente passa por cima, eu também passava por cima nesse texto, mas hoje eu entendi. Quem é filho de Adão aqui, levanta a mão. Ok? Quem é filho de Adão, nasce puro ou impuro? Ok. Jesus é filho de Adão? Jesus é filho de Adão? Sim ou não? Quem acha que Jesus é filho de Adão, levanta a mão. Ok. Vamos lá. Se Jesus fosse filho de Adão, nasceria impuro. Logo precisaria também de um Salvador. Por que descendente da mulher? Vocês vão entender mais. Vamos seguir em frente. Por que descendente da mulher?
Alguma mulher pode ter filho por si mesmo? Sim ou não? Sozinha, assim, sem um homem? Sim ou não? Não pode. Mas Maria teve sem um homem. Logo, é porque esse nascimento foi sobrenatural. Paulo vai chamar Jesus de segundo Adão, não filho de Adão. Por que o segundo Adão? Porque Jesus é o segundo que nasceu sem mácula, sem pecado. Adão nasceu com pecado, sim ou não? E depois de Adão, alguém nasceu sem pecado? Adão nasceu sem pecado. E depois de Adão, alguém nasceu sem pecado? Só Jesus. Se Jesus nascesse com pecado, ele não poderia ser o cordeiro substituto, porque o cordeiro tem que ser o quê? Puro. Sem mácula. O segundo Adão é esse, Jesus Cristo. Nasceu puro, tinha que nascer puro. Permaneceu puro até o final? Sim ou não? Morreu? Morreu? Ressuscitou? Por quê? Por que ressuscitou? Falei ontem aqui. Por que ressuscitou? Porque ele era? Porque ele era? Até as crianças falaram aqui. O salário do pecado é a morte. É para puros ou impuros? Morte é para pecador ou morte é para justo? Naquele dia, quando Jesus morreu, a morte recebeu um justo ou alguém pecador? Naquele dia, quando Jesus morreu, a morte recebeu um ser pecador ou um ser puro? Puro. Por que Jesus ressuscitou? Lembre-se, o pecado que ele carregou era dele? Ele é puro. O pecado não era dele. Era meu e seu. Ele ressuscitou, meus irmãos. A gente fala muito da morte, mas a ressurreição é que é a prova. Por quê? Porque se Jesus não ressuscita, legitimaria que ele pecou, que ele é impuro. Mas se ressuscitou, é porque não teve pecado e a morte não pôde segurar ele lá. A morte só pode segurar pecadores, justos não. Ele faz um buraco no coração da morte no terceiro dia. A ressurreição é que é a prova de que o sacrifício foi aceito. A ressurreição é que é a prova de que naquele dia no túmulo estava Deus puro, não um pecador. Ele ressuscitou. Vencer a morte é ser puro até o final. Só Jesus vence a morte, por meio de nós. A gente não vence a morte, Ele é que nos dá a vida. E isso nós chamamos de justificação. É quando, em vez de Deus olhar para o ser humano que está sujeito à sua ira, porque para que o ser humano pudesse chegar à presença do Senhor de forma legítima, precisava de um cordeiro, um mediador puro. Aí quando Jesus vem, João vai dizer dele, está aí ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em vez de Deus olhar para o ser humano que está sujeito à sua ira, se olhar para o ser humano direto, está morto, por favor Jesus, entra na frente desse cara aqui. Ele olha para Jesus. E por meio dele, nós somos aceitos. O Espírito Santo toca nesse carinha aqui e dá um dom chamado fé. Fé para quê? Para ter poder? Não. Fé para crer que esse é suficiente e ele não precisa de nenhum outro além dele. Aí por meio da fé, que é dom de Deus, passamos a crer que Jesus é o Filho de Deus suficiente e Salvador. E somos então justificados pela fé, e o nome disso é justificação pela fé. Sou justificado pelo dom da fé que Deus me deu e pela fé que eu tenho em Jesus Cristo como totalmente o total Salvador da minha vida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, esse mesmo Jesus por meio do Espírito Santo começa a transformar esse cara aqui, a transformar ele de novo à sua imagem e semelhança. Santificação, o nome disso, é um processo que dura até a volta dele. E um dia Jesus vai voltar.
Pega na mão dele, por favor. Agora, Jesus, pode levar a gente para morar lá de novo? Porque agora a gente é puro, limpos, salvos, temos vida. E agora a gente pode habitar de novo onde a vida é de verdade, onde a vida plena é de verdade. Isto, meu irmão, se chama glorificação. Justificação, santificação, glorificação. Os 3 passos, assim, básicos da soteriologia da salvação. E quem não entendeu isso aqui, não deveria nem se batizar, porque ele nem sabe o que é batismo se não entender isso. Tem muita gente que se batiza sabendo da volta de Jesus, mas não sabe o que Jesus veio fazer aqui antes da sua volta. Muito obrigado, meninos, pode sentar. A missão de Jesus é nos dar vida. Vida plena, vida completa, e essa vida começa agora. O que Jesus não veio fazer, meus irmãos, mas 2 coisas ainda preciso falar com vocês. O que Jesus não veio fazer? Lembre-se, qual é a missão de Jesus? Nos dar vida. Qual é a missão do Moro? Acabar com a corrupção. A missão dele não é prender o Lula, não é prender ninguém. A missão dele é acabar com a corrupção. Prender gente são coisas que fazem parte da missão, mas não é a missão. Confundimos muito com missão e coisas da missão. Confundimos também muito causa e efeitos da missão de Jesus. Mas eu quero que fique claro, algumas coisas aqui que Jesus não veio fazer. Não é o seu propósito. Por exemplo, Jesus não veio civilizar pessoas. Jesus não veio educar pessoas. Jesus não veio transformar gente mal educada em gente educadinha. Porque tem gente que confunde gente muito educada com gente espiritual. Gente educada não é o mesmo que gente espiritual. Gente espiritual também é educada. Mas não é porque você encontra alguém educada que ela seja espiritual. Porque gente civilizada, gente educada, ela é muito legal, até que pise no calo dela. Gente civilizada é assim, ela está legal, ela é legal circunstancialmente. Mas bate na cara do filho dele para você ver. Porque só quando Jesus nos dá vida é que você consegue dar outra face. Gente civilizada não dá outra face. Gente civilizada é educada, respeitadores. Mas não pisa no calo dele não, meu irmão. Então a missão de Jesus não é civilizar pessoas. Não confunda gente educada com gente cristã. A missão de Jesus também não é evoluir homens. A missão de Jesus não é evoluir a vida que você já tem. Ele dá uma nova, uma outra que não existia antes. Jesus não veio para desenvolver a vida que você já tem. Ele veio acabar com essa e dar uma outra. É uma vida que não existia antes. Deus não desenvolve pessoas. O máximo que você pode fazer é desenvolver seu intelecto, desenvolver seu físico, mas você não pode desenvolver vida espiritual e nem fabricá-la. Aqui, talvez eu estou falando para pessoas que são especializadas em vida, mas na vida biológica, talvez estou falando aqui para médicos. Estou falando para a gente aqui que é especialista em vida bios. Talvez falando para a gente que é especialista em vida psique. Psicólogo aí, mas diz oi, não entende nada e nem pode entender, é incapaz de entender. Então Jesus não veio para evoluir ou desenvolver pessoas. Ele veio criar uma nova pessoa, que não tem nenhum vestígio da que era antes. Jesus também, isso daqui você precisa entender bem isso, tá? Lembre-se, missão e resultado da missão. Jesus não veio fazer a gente guardar a sua lei. Grava isso. Jesus não veio fazer gente guardar a sua lei. Não veio. Essa não é a sua missão. Jesus vem dar vida. Guardar a lei, fazer a vontade, é tudo resultado disso. Então não pense que vou guardar a lei ou vou fazer boas obras para ser espiritual. Se esse é o seu pensamento, é porque você ainda não é espiritual.
as boas obras legítimas são naturais para quem já é espiritual, porque a gente só dá o que a gente é. Jesus não veio criar uma instituição filantrópica, porque talvez a sua empresa tenha filantropia, e nem por isso elas são gente cheia de vida espiritual. Faz parte da missão fazermos filantropia, cuidar de pessoas? Lógico que sim. Mas antes disso, meus irmãos, a nossa missão é pregar esse evangelho. O evangelho foi escrito para que nós crescêssemos em Jesus e tivéssemos vida. A sua missão não é simplesmente acabar com a fome de pão de pessoas. Sabe por quê? Porque aqui dentro desse lugar tem gente que não tem fome de pão, está farto de pão, mas não tem vida espiritual. Então, quando você dá pão para o faminto, você não está cumprindo de fato toda a sua missão. Isso faz parte. Porque você pode dar pão para ele ficar farto de pão e ainda assim morrer sem Jesus. A nossa missão é falar do pão espiritual. Mas tem muita gente que não entendeu isso porque não comeu ainda do pão também. Ainda tem fome de pão que mata a sede da alma. Então, meus irmãos, Jesus não veio criar uma instituição filantrópica. A igreja de Deus está para além disso. Jesus também não veio nos levar para o céu. Essa não é a sua missão. A missão de Jesus é nos levar para si mesmo. E eu falei aqui na primeira música. Jesus nunca vai dizer o seguinte: venha para a igreja porque a igreja é o caminho, a verdade e a vida. Beba da igreja porque a igreja vai saciar a tua sede. A igreja é a água viva. Coma da igreja, porque a igreja é o pão da vida. Coma da igreja. Se una à igreja, porque a igreja é a videira verdadeira. Algumas coisas que a igreja não são, precisa ficar claro também. A igreja não é a videira verdadeira, a igreja não é a vida, a igreja não é o pão da vida, a igreja não é a água da vida. A igreja não é um lugar que a gente vai. Igreja é o tipo de gente que nos tornamos quando temos vida. Quando estamos em Jesus Cristo. Porque quando Jesus voltar, isso aqui vai queimar tudo, junto com os ímpios. Esse lugar que você chama de sagrado, vai queimar. Não confunda consagrado com sagrado, nós não temos mais lugares sagrados. Falaremos disso amanhã também. Não me julgue antes de me ouvir. Antes de ouvir de forma certa, explicada. Igreja é o que nos tornamos quando estamos em Cristo Jesus. Então não confunda, meus irmãos, causa e efeito. Sobre essa vida, Zoe, o que a gente não pode fazer? A gente não pode fabricá-la, você não pode dar essa vida a si mesmo. Você não pode desenvolver essa vida. Você não pode desenvolver essa vida fazendo 40 madrugadas, 10 dias de oração. Você não pode desenvolver essa vida ajudando o pobre, vindo na igreja. Essa vida é dada. Você é incapaz de ter essa vida por si mesmo. Porque se você pudesse dar essa vida a si mesmo, você não precisaria de Jesus vir para dizer: vim para dar vida para vocês. Então essa vida não pode ser manipulada por nós, nem desenvolvida. Essa vida é dada. E quem dá essa vida é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que te dá essa vida. Essa vida precede as boas obras. Vamos lá agora na tal causa e efeito. Guardar mandamento, guardamos para ser salvos, sim ou não? Não. Inclusive, meu irmão, se você ainda não é salvo, você é incapaz de fazer qualquer coisa espiritual de verdade. Guardar mandamento, ou viver de acordo com o que o Senhor quer, são obras espirituais. Mais tarde a gente vai falar o seguinte: quer saber se você já passou da morte para a vida ou não? Tem que vir mais tarde. Quer saber se você já é crente de verdade ou não? Tem que vir mais tarde. Mas uma coisa que acontece quando nós temos essa vida é que quem está em Cristo é nova criatura. É quem está na igreja que é nova criatura, é isso? É porque tem gente aqui que é gente de igreja, mas não é gente igreja. Gente de igreja apedreja macumbeiro. Gente de igreja não tem um abraço grande para caber todo mundo. Homossexuais não cabe no abraço de gente de igreja. Bandido, prostituta, não cabe no abraço de gente de igreja. Inclusive, tem gente que é tão igrejeiro,
que só de eu vir com o blazer jeans em vez do tradicional, eu não me encaixo no abraço dele. Porque ele acha que Jesus só aceita quem se veste como ele acha que tem que se vestir. Isso é gente de igreja. Gente de igreja afasta, gente de igreja exclui, gente de igreja franze a testa. Gente de igreja odeia a graça, porque quando você fala de graça, a salvação é pela graça. Ele sempre vai usar, mas... porque ele não suporta isso. Ele não suporta a mensagem da cruz. Gente de igreja fala mal dos outros. Gente de igreja, quando está numa via expressa, e se ela está dizendo que você tem que andar 100, ele anda 120 até que chegue o radar. Porque gente de igreja não ama a lei, gente de igreja tem medo de ser pego. Gente de igreja está aqui hoje e só faz o que a igreja diz para fazer porque tem medo de ser disciplinado. Porque tem medo dos olhos de gente de igreja também. E é gente de igreja que vai te detonar se você fizer alguma coisa que ela discorde. Amanhã nós vamos falar da igreja de Jesus e a igreja que a gente criou. Então, gente de igreja não é o mesmo que gente de igreja, meus irmãos. A igreja pode te adestrar, pode mudar a sua roupa, pode fazer você falar de forma diferente, pode fazer você fazer muitos rótulos, muitos dogmas, pode te dar muitos rótulos, porque religião te torna religioso, não nova criatura. Civismo te torna alguém civilizado. Mas espiritual, só o Espírito Santo pode fazer isso. Lá em Gálatas 5, depois mais tarde a gente vai ler mais isso, vai dizer para a gente quem é o cara que já tem a vida e quem é o cara que não tem a vida. Você quer ver? Vamos lá, vamos ler, Gálatas 5, abra comigo. Quando você falar dos políticos, chamando eles de corrupto, lembre-se de colocar uma hashtag depois. Somos todos bandidos, somos todos corruptos. Porque você é também. Você se autoilude, acha que não é. Mas basta uma viagem no exterior para você ver como na alfândega você vai passar um monte de coisa que não era sua antes. Só que você vai dizer que era sua. Não, porque o imposto é altíssimo. Então, mas aí o que sabe que aconteceu? A corrupção não te vence quando rouba você, mas quando te torna corrupto. O mal não vence você quando faz mal para você, mas quando ele te torna mal. Então, quando você se torna corrupto e começa a sonegar imposto porque o governo faz isso, pronto, a corrupção te venceu e te tornou corrupto também. Aí vai lá nos Estados Unidos, aí você tem um limite para comprar, não sei quantos dólares, só que você comprou 10 vezes mais do que aquilo. Aí você bota na sua mala e vem para aqui depois e levanta a mãozinha e diz que é um adorador espírita em verdade. Não é, meu irmão. Não é espiritual. Não é cristão. Você pensa que é, você é gente de igreja. Aí está aqui na via, e vai lá para Campo Verde, pega a via, está dizendo que é 100, aí você vai a 150, e acha legal, tira onda. Não, isso aqui não tem problema não. Aí chega na igreja, Senhor, te adoramos, porque isso é que é adorar em espírito em verdade. Não, é porque você é corrupto mesmo. O problema não é saber que é corrupto, o problema é não reconhecer-se corrupto, porque só quem se reconhece corrupto é que corre para Jesus. Quem não se reconhece corrupto vai dar desculpa, vai dar justificativas para legitimar o que se fez. Mas só o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos coloca no lugar onde a gente deve estar. Como pecadores dependentes e precisamos de Jesus urgente. Então não é legal quando você anda acima do limite da via, é fora da lei. É bandidagem. Forte esse termo, né? Mas fora da lei é bandido, então hashtag eu e você somos bandidos também. Mas a boa notícia, meu irmão, é que Jesus não vem chamar gente santa, já que não existe. Ele vem chamar gente doente. Vem chamar bandido, prostituta, homossexual, mentiroso, estuprador, terrorista, Saulo, assassino de cristão, Zaqueu, corrupto.
Mateus corrupto, ele veio chamar gente como a gente, porque tudo isso que a gente faz é coisa de gente morta, de gente que não tem vida espiritual. Se você percebeu hoje que você não tem essa vida, louvado seja o nome do Senhor, porque é o Espírito Santo que faz isso com você. Se você, ao ouvir essa mensagem hoje, percebeu-se perdido, louvado seja o nome do Senhor, concluí meu objetivo. Se eu sair daqui e você diz o seguinte: nossa, então estou perdido, pregação foi útil. Porque é só quem reconhece perdido é que corre para Jesus Cristo. Quem acha que é bom nunca pede perdão. Quem acha que é bom nunca vai para Jesus Cristo. Então hoje o nosso principal clamor deve ser: Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, nos dê vida. A gente não deve pedir: Senhor, me ajude a amar, me ajude a perdoar, não, porque isso é resultado. Então o que pedimos é: Senhor, me dá vida, porque se eu tiver vida eu vou perdoar, vou amar, vou agir como o Senhor quer que eu haja. Porque agir como o Senhor quer que nós hajamos, eu não sei se é isso o verbo, é uma palavra que eu não uso muito, agir como Deus quer que hajamos, é obra dele, é resultado da vida, não a causa para a vida. Porque quando você acha que o que você faz é causa, você vai começar a usar suas obras como moeda de troca. Senhor, eu tenho sido fiel, o Senhor tem que fazer isso na minha vida. Senhor, eu sou fiel no dízimo e nas ofertas, o Senhor tem que fazer isso. O Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me abençoar. Tem que fazer. Não, irmão. Quem acha que guarda a lei de verdade é o típico tipo de gente que cabe pouquíssimas pessoas no seu abraço e está sempre franzindo a testa e com o dedo apontado para quem peca. Porque só quem reconhece que não é nada sem Jesus é que tem um braço grande para caber todo mundo. Você quer saber quando você não tem vida espiritual? Gálatas 5, vocês já abriram aí, né? Vamos a partir do versículo 19. O 19 e o 20, do 19 ao 21, é gente sem vida espiritual. Veja bem. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual. Quem faz isso não é espiritual. Ah, mas eu não sou imoral. E aquelas mensagens e vídeos no WhatsApp lá que você fica compartilhando com os outros e ainda acha engraçado. Impureza e libertinagem. Idolatria. Feitiçaria. Você odeia alguém? Típico de gente morta. Ódio. Você promove discórdia na sua comunidade? Legal. Morto espiritualmente. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, coisa de gente adâmica. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu ainda vou endossar um pouquinho o que Paulo diz, não estão no reino de Deus. E é isso aqui que eu sou. Eu ainda sou esse cara do 19 a 21. Mas aqui, depois no versículo 22, está falando de quem tem vida. Mas o fruto do Espírito é... Mais tarde eu vou falar sobre isso. Você percebeu que aqui não está no plural, né? Mas no singular. Porque fruto só existe um mesmo. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. Mas o fruto do Espírito é amor. Tinha que ser um parêntese. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque a lei não condena quem vive de acordo com isso. A lei condena quem vive assim? Não condena. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Então, meus irmãos, a gente só dá o que a gente é. Sabe por que você fala mal lá do seu irmão? É porque você não é cristão. Sabe por que você odeia quem está no cargo que você gostaria de estar? É porque você ainda não é cristão. Sabe por que você odeia quem abraça, quem faz o cara que você acha que deve ser excluído? Porque você ainda não é espiritual. Sabe por que você não abraça quem peca? Porque você acha que você não é pecador, porque você não é espiritual. Sabe por que você franze a testa para quem se veste diferente de você? Porque você ainda não é espiritual. Sabe por que você ultrapassa o limite da via lá? Porque você ainda não é espiritual. Sabe por que você, quando vai lá no exterior, só nega imposto? Porque você ainda não é espiritual. Sabe por que você não perdoa o seu esposo? Porque você não é espiritual. Sabe por que você não perdoa a sua esposa? Porque você não é espiritual. Sabe por que você só tem práticas religiosas quando você vem aqui dentro? Porque você é religioso, mas não é espiritual. Você pode... Esse tipo de gente vai ser o tipo de gente que vai dizer assim para Jesus no final: curei em seu nome, fiz milagre. Ateu vai dizer isso para Jesus? Quem vai dizer isso para Jesus? Crente. E vai dizer isso de forma honesta, porque ele pensou que estava fazendo certo, mas não estava se auto-enganando. Aí você vai dizer: mas meu nome está escrito lá no livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele é verdade, já constatei, está mesmo. Mas aqui no meu livro não está. Por quê? Porque você é morto, você não tem vida. Mas eu sou adventista de berço. Mas condenado desde berço também. Mas eu sou batista, nasci, sou católico, fiz primeira comunhão. Fez primeira comunhão lá com todo mundo, menos comigo. Seu nome não está aqui, filho. Eu fiz o máximo, dei o meu sangue e minha vida para escrever seu nome aqui. Só que você não quis, não aceitou. Porque quem está em Cristo é nova criatura. E você ainda continua sendo Jefferson. Porque quem está em Cristo é um novo tipo de gente. E você ainda continua sendo o velho tipo de gente. Nós nos iludimos, meus irmãos. Achamos que somos espirituais porque vemos aqui, porque nos arrepiamos, porque praticamos o que a Igreja Adventista diz que a gente tem que praticar. Porque vamos lá no Vida por Vidas e doamos sangue, mas durante o ano todo você não doa sangue para ninguém, nem se importa com isso. É só para fazer campanha, só para fazer uma gota e tirar foto. Aí no mutirão de Natal você ajuda o pobre, mas durante o ano inteiro você não ajuda ninguém, porque você ajuda para postar no Face, para fazer mídia para a denominação. Isso a denominação pode fazer, mas não pode fazer você ajudar o pobre quando ninguém está vendo. Isso é só o Espírito Santo mesmo. A religião pode fazer você doar sangue na campanha, mas não pode fazer você se importar com quem está doente fora dela. Porque isso só o Espírito Santo pode fazer. Eu tenho 10, 11 anos na igreja. Eu vou cantar aqui a última canção. Como eu disse, não terminou aqui. Vamos continuar mais tarde. Vou pegar aqui o outro microfone. Eu tenho 11, 10 anos aí na igreja. E eu confesso, meus irmãos, que durante 7 anos assim, eu fui um religioso adestrado. Quando você é um religioso adestrado, é quando você só tem a sua experiência baseada no que as pessoas falam e no que te ensinaram sem nunca questionar. Uma vez eu vi um teólogo da nossa igreja dizendo o seguinte: quem nunca questionou a sua denominação, a sua fé, ainda não é crente de verdade. Adestrado geralmente não questiona. E até aqui no nosso meio também tem pregadores que fazem lavagem cerebral. Mas eu quero dizer hoje para vocês, meus irmãos, pensem, estudem. Você não vai ser salvo pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, nem pela fé do pastor que você mais considera. Ele pode ter vida, e você não, e pensar que tem vida. De 3 anos para cá eu abri a palavra de Deus de verdade, sem mais estudar de forma sugestionada.
Assim, hoje o irmão falou um negócio aqui, né? Vamos fazer um voto de ler. Desculpa, para mim isso é uma caricatura e não serve para nada. Porque você vai sair daqui e não vai estudar nada. Não vai ler nada. Por isso que eu não levantei. A gente não pode prometer coisas, a gente não pode nem bancar nas suas promessas, você não pode nem dizer que vai estar vivo daqui a 10 segundos, você não pode prometer nada. O que você precisa clamar é por misericórdia e reconhecer que você é alguém que não estuda, que você não gosta da palavra de Deus. Sabe como é que eu estudava a palavra de Deus? Só com a meditação e com a lição. Então tudo que via de meditação e lição era o que eu seguia achando que tudo que vem ali é certo ou errado. Mas tem uma notícia para vocês, às vezes vem coisa errada de verdade ali também. Uma vez a gente estava no código aberto, quando passou a lição para a gente fazer, o pastor, não, isso aqui a gente não pode falar, não, está errado. E vem errado. E quando você vem aqui, sem filtro nenhum, porque você acha que tudo que vem é certo, aí prega aquilo que está ali e às vezes está errado. Porque você não estuda e não questiona. Por que você não questiona? Porque você não sabe no que você crê. E eu quero perguntar, por que você crê no que você crê? Porque te ensinaram desde pequenininho ou porque você estudou e teve a sua própria experiência? Uma vez eu estava dando estudo para o pessoal que não era da igreja, que estava vindo pela Novo Tempo, e comecei a falar de Daniel Apocalipse, o que é muito comum da nossa comunidade. Aí quando eu comecei a escrever no quadro, eu não uso estudo assim, eu mesmo crio, faço no quadro. Há um jovenzinho, quando ele viu os textos, ele falou, Jefferson, deixa eu te falar, tu vai falar sobre volta de Jesus, sobre Daniel Apocalipse? Aí eu falei, sim. Ele, cara, então essa aqui não é a classe correta para mim não. Não quero saber quando Jesus vai voltar e nem como. Quero saber como está pronto hoje. Quero estar pronto agora. Porque se eu estiver pronto, não importa o dia que ele vai voltar. O que eu estou querendo saber é qual é a linha soterológica de vocês. Vocês são o quê? Calvinista, arminiano, universalista ou com as suas vertentes? Quais são? Aí meus jovens da igreja. O que ele está falando aí? E não sabe mesmo. Não sabe nem explicar como se é salvo. Não sabe nem qual é a visão da sua comunidade do que é ser salvo. Não sabe nem explicar o processo disso. Sabe muito do fim e nada de agora. E conversamos, ele estava certo. Porque a indagação dele é de gente que questiona, não é de gente que está mortificada, anestesiada, adestrada por religiosidade. Aqui tem muita gente adestrada, como eu também já fui muito adestrado, e eu acho que ainda tem muitos vestígios de adestramento. Muita gente que não sabe no que crê e nem por que crê. Gente que tem inclusive medo de se questionar e perguntar-se a si mesmo, por que eu creio nisso? É de fato correto o que a igreja está pregando? É de fato correto o que o Jefferson está pregando? Me questionem, vá para a palavra, tenha a sua experiência, para de ser adestrado, não vim aqui te adestrar, te manipular. Poderia chegar agora no final e fazer assim, ó, porque o Senhor não vim te manipular. Ou você prefere um Jefferson que manipule? Ou você prefere um Jefferson fake? Ou você prefere um Jefferson que vai usar a técnicazinha de oratória para te manipular? Já passei disso, não consigo mais. A boa notícia, meus irmãos, é que Jesus veio para nos dar vida e essa vida é possível agora. Mas se você me perguntar, Jefferson, você já tem vida? Não sei, cara. Por que eu não sei? Porque a Bíblia diz que quem tem vida ama, e quando eu olho para mim ainda me vejo muito sem perdoar. Uma vez uma irmã me perguntou assim, Jefferson, você vive o que você prega? Eu disse, lógico que não. A senhora conhece alguém que vive? Me apresenta. Porque o Evangelho não tem a ver com o que a gente vive. Se a gente for pregar só o que a gente vive, o Evangelho vai ficar desse tamaninho aqui, ó. O que a gente prega, o Evangelho, é a Bíblia. Inclusive, Paulo, quando fala de si mesmo, ele diz, não digo que já tenha alcançado, não alcancei isso aqui, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. O alvo não é o céu, o alvo é Cristo.
Então, perceber-se pecador, perceber-se que está aquém disso, é um privilégio, é maravilhoso. Agora, a verdade é que quando eu percebi quem eu sou, por meio da palavra, não gostei do que vi. Na verdade, assim, é uma expressão ruim de se usar, mas eu me detesto, meus irmãos. Me detesto porque lá no meu interior eu quero fazer a vontade de Deus. Mas existe uma outra lei que guerreia. Mas também já não sou mais cínico. Já num banco de santarrão. Disse para a irmã que me perguntou, mas fique sabendo, minha irmã, se tem alguém que sofre e chora por não viver, sou eu. Não pense, minha irmã, que eu estou conformado com o que sou. Porque Jesus nos ama muito para deixar a gente do mesmo jeito. Nos chama do mesmo jeito, mas nos ama muito para deixar a gente do mesmo jeito. E nos transforma num novo tipo de gente. Então vou hoje dizer como Paulo, não digo que já tenha alcançado, mas esquecendo do Jefferson antigo, sigo para Cristo, crendo de que Ele pode e quer me transformar. Porque mais do que eu quero ser salvo, Deus pode e quer me salvar. Amigo da internet, mais do que você quer ser salvo, Jesus quer e pode te salvar. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, que a salvação e vida plena é possível hoje? Você crê mesmo? Você crê que é possível agora? Você crê que Jesus está aqui? Você crê que Ele pode ouvir você? Essa música que eu vou cantar é uma confissão honesta. Compus ela no final do ano, ela nem entrou no CD. O nome dela é Eu Vilão. Eu contei ontem para os meninos que uma vez eu estava no IAP, num colégio interno nosso, e um jovenzinho chegou, pô Jeff, só admiro muito a sua comunhão. Eu falei, não se engane, amigo, eu não sou legal, não sou bonzinho, eu sou mau. Bom é o Senhor, e está lutando por mim, está lutando por você. Mas não atribua a mim algo que não sou. Senão você vai ter suas expectativas frustradas. Eu quero ser isso aí que você pensa, mas ainda não sou. Só que tem gente que acha que é. Eu contei para eles que estava no Instagram, no Instagram da editora Mundo Cristão, e a Mundo Cristão postou assim: qual é o personagem bíblico que você mais se acha igual? Eu sabia que só ia ter crente respondendo lá. Aí os crentes começaram a responder, José do Egito. Eu falei, poxa, Paulo. O cara nem ousou dizer Saulo, né? Falou Paulo. João, Sadraque, Mesaque e Abednego, tem uma fé igualzinha a deles. Eu, poxa, parabéns. Quer um troféu? Quer uma medalha? Aí a mulherada começou a responder também, Maria, mãe de Jesus. Ruth, Esther. Comecei a ficar pequenininho naquele meio ali, cara. Falei, cara, vou responder aqui também. Aí botei lá assim, Judas. Me acho igual Judas. Que isso? Logo Judas. Porque eu traio a Deus o tempo todo. Todos os dias, quando eu escolho fazer a minha vontade e não a de Deus, estou traindo a Deus. Quando alguém fala mal de você no Facebook, e você responde também falando mal dele, Jesus perdeu. O seu ego venceu. Você traiu Jesus. Quando você comemora quando alguém que você queria que fosse disciplinado é disciplinado, na verdade, quando você deseja que alguém seja disciplinado, você traiu Jesus. Quando você não dá comida ao pobre, você traiu Jesus. Quando você, lá no trânsito, traz Jesus. Mas não acaba aqui. A boa notícia é que Jesus colocou um Judas na sua equipe. Porque Jesus veio para a gente como Judas. E ele não ficou um discípulo periférico ali por fora. Judas foi um dos 12. Porque Jesus veio para a gente como eu e você, meus irmãos.
O nosso amor é assim, a gente ama o que é amável, o que nos agrada, a gente ama boa companhia. Isso não é amor, amigos. Esse amor tem mérito. Eu falei ontem, a gente confunde admiração com amor. Você diz, poxa, eu amo aquela modelo Gisele Bündchen, sei lá. É mole amar gente assim. Bonita, carismática e com dinheiro. Isso não é amor, é admiração. Tem mérito. Amor legítimo, irmãos, é quando você ama o inamável, tolera o intolerável, aceita o inaceitável. É assim que Deus ama a gente. Tolera a gente como a gente. Você é bandido? Você é bem-vindo à mesa de Jesus. Viciado em pornografia? Você é bem-vindo à mesa de Jesus. Não gosta de Bíblia? Você é bem-vindo à mesa de Jesus. Você é ateu, corrupto? Bem-vindo à mesa de Jesus. Porque no abraço de Jesus cabe todos nós. Medite nessa canção, meus amigos. Essa música, o refrão, eu digo, eu não me quero mais. E é verdade. Porque eu estou cansado de ser Jefferson. Porque enquanto eu continuar sendo Jefferson, eu vou caminhar para a morte. Estou cansado de mim. Me detesto. Quero que Jesus viva em mim. Que sejamos possuídos, encontrados por essa vida. Lembra quando Zaqueu foi encontrado por essa vida? O dinheiro perdeu o sentido, a corrupção acabou, e agora ele dá tudo por Jesus, entrega tudo por Jesus, porque crer em Jesus não é saber informações sobre Ele, crer em Jesus é dar-se, entregar-se por inteiro. Tem inclusive uma ilustração que vai dizer o seguinte: o maior equilibrista do mundo foi atravessar o Grand Canyon, e ele atravessou com um carrinho de mão levando tijolos para o outro lado, sem equipamento de segurança, numa corda de aço. Ele foi e atravessou. Ninguém acreditava que ele ia fazer isso, mas quando ele voltou, todo mundo acreditou e disse: você é o melhor, o maior equilibrista do mundo. Ele: vocês acreditam que eu sou o melhor? Acreditamos. Acredita que eu posso de novo ir lá sem equipamento de segurança, com um carrinho de mão e voltar? Acreditamos. Ele diz: então quem vai ser o primeiro a entrar no carrinho? Saber coisas, saber informações sobre Jesus não é o mesmo que crer em Jesus. Crer em Jesus é colocar-se no carrinho de mão de Jesus, sabendo que Ele vai nos levar do outro lado em segurança, sabendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e sabendo que Ele é o nosso lugar de origem, reconhecendo que o melhor lugar que a gente pode estar é alguém, não geográfico, porque o nosso lugar é Jesus. Ele quer nos levar para Ele, nos reconciliar com Ele. E quando somos reconciliados, temos vida, vida de verdade. Eu não me entendo, escolho o caminho largo sem querer, querendo. Vai entender. Eu não me entendo, esqueci a letra, mas agora vai. Eu não me entendo, eu troco certo pelo errado, me iludindo, achando certo. Vou me perdendo em mim. Sou meu bandido, meu ladrão, meu assassino, meu vilão, minha pedra de tropeço. Mas eu não me quero mais.
Estou tentando dar adeus pra mim e seguir o meu não. Caminho mais, eu não me quero mais. Estou tentando dar adeus pra mim e seguir o meu não. Caminho. Eu não me entendo, escolho o caminho largo sem querer querendo. Vai entender. Eu não me entendo, o mal que eu não quero faço e o bem que quero não faço. Vou me perdendo em mim. Sou meu bandido, meu ladrão, meu assassino, meu vilão, minha pedra de tropeço. Mas eu não me quero mais. Estou tentando dar adeus pra mim e seguir o meu não. Caminho mais. Eu não me quero mais. Estou tentando dar adeus pra mim e seguir o meu não. Caminho. Assassino, meu vilão, minha pedra de tropeço. Mas eu não me quero mais. Estou tentando dar adeus pra mim e seguir o meu não. Caminho mais. Eu não me quero mais. Estou tentando dar adeus pra mim e seguir o meu não. Caminho. Eu quero ir embora, embora de mim. A gente só dá o que a gente é. A gente só vai dar espiritualidade como quando formos espirituais. Bananeira não faz força para dar banana. É natural. Você não vira bananeira quando dá banana, mas porque a bananeira dá banana. Uma vez um amigo falou: Jefferson, desculpa porque eu menti, mas eu vou te explicar porque eu menti. Eu falei: tá perdoado, mas não precisa me explicar. Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu já sei porque você mentiu. Ele falou: porque eu menti? Eu falei: porque você é mentiroso. Porque você adultera? Porque você é adúltero, não para ser, você sempre foi. Porque você fala mal dos outros? Porque você é mau. E é por isso que Jesus não muda a capa. Ele não aperfeiçoa o que era antes. Ele dá uma nova vida. Uma vida que não existia antes. Uma vida viva. Vida de verdade. Vida plena. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque quando ainda estávamos mortos, o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor não nos deixou na morte, mas nos amou tanto que deu o seu único Filho para que pudéssemos crer e ter vida eterna, vida em outra dimensão, vida com qualidade, vida de verdade. A gente confunde muito, Pai querido, religiosidade com religião verdadeira, e achamos que só porque praticamos dogmas, boas obras, achamos que vamos fazer isso para ser espirituais ou porque já somos. Nos dá essa vida aí, Senhor, por favor. A gente já está cansado da gente. A gente já está cansado de ser gente de igreja que não abraça o povo. Já estamos cansados de ser gente que franze a testa, gente que se vinga, gente que faz mal para o outro, gente que deseja mal do outro,
gente que traz, gente que mente, gente que corrompe. Queremos ser uma nova criatura, Pai, um novo tipo de gente, mas para isso nos dê vida, vida viva, nos dê Zoe, vida de verdade, vida completa, vida plena. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Dar a si mesmo para nós, Senhor, porque só quando temos o Senhor é que temos vida. Que essa comunidade aqui de Cidade Verde seja uma comunidade viva, onde tudo que está ao redor e todos que estão ao redor possam perceber que essa comunidade é uma comunidade cheia de vida. A gente pede isso crendo que mais do que queremos ser salvos, o Senhor quer e pode nos salvar. Que o Senhor almeja, deseja, está lutando por cada um de nós, por nossos filhos que estão longe. O Senhor está lutando pela sua igreja. Nós não, é o Senhor que está lutando. E é essa igreja que o inferno não vai resistir. Uma igreja viva. Uma igreja que vai lá dentro do inferno, lá dentro da morte, e traz gente para a vida. Por favor, Senhor, nos dê essa vida. Pedimos isso crendo mesmo que o Senhor nos ouve. E pedimos no nome